Já se perguntou por que algumas pessoas são sempre bem-sucedidas e outras sempre acabam fracassando, não importa o que tentem? Você fica frustrado porque as coisas raramente saem como planejado. Bate aquela falta de esperança toda vez que você tenta algo de coração, mas não é recompensado pelos seus esforços. Você sente que está sozinho na luta. Todos esses pensamentos negativos trazem incerteza, mágoa e vazio. Não estou lendo sua mente. Estou falando sobre algo que Dr. Maxwell Maltz chama de mecanismo de fracasso, em seu livro intitulado Psicocibernética. Esse livro foi escrito em 1960, mas ainda é um dos melhores livros de autoajuda do mundo. Neste vídeo vou resumir as principais lições do livro, então vamos começar. Você já deve ter tido um colega de escola que sempre tirava notas baixas e os professores o repreendiam por não estudar e não prestar atenção. Vamos chamá-lo de João. Não importa o quanto João se esforçasse, ele sempre acabava tirando a nota mais baixa da sala. Então, no fim das contas, o próprio João aceitou a situação e começou a dizer que ele era um fracasso, que ele não conseguia entender nada de matemática. É quase como se ele estivesse provando a si mesmo e ao mundo que todos estavam certos sobre a imagem que construiu em sua mente de não ser bom em matemática. O Dr. Maxwell associa esse comportamento à autoimagem. Ele diz que a mente humana acumula provas suficientes para que passe a acreditar na imagem que o mundo cria sobre ela. No caso acima, João foi repreendido repetidamente por suas notas baixas, o que o fez construir uma imagem em sua mente sobre não ser um bom aluno, e ele começou a se identificar com seus erros e fracassos. Você provavelmente já ouviu declarações assim: "Eu sou assim mesmo, nunca consigo lembrar nomes, sou péssimo em esportes", etc. Em vez de dizer "eu fracassei", as pessoas começam a dizer "eu sou um fracasso". Todos nós temos alguma crença falsa sobre nós mesmos que acabamos confirmando uma vez após a outra. Dr. Maltz era um cirurgião plástico que muitas vezes via seus pacientes tendo dificuldades para lidar com suas falhas. Muitos pacientes achavam que, ao corrigir o que consideravam seus defeitos físicos, estariam melhorando também sua autoimagem. Certa vez, uma senhora muito tímida veio à sua clínica. Ela tinha a giba nasal, um ossinho saltado no nariz, que a fazia perder a confiança em si mesma. Então, o médico fez a cirurgia e ela passou a ter um nariz clássico e um rosto impecável. Após a recuperação, quando o Dr. Maltz perguntou como ela se sentia, ela respondeu: "Não consigo ver nenhuma diferença e meu rosto ainda está feio." O médico, então, mostrou as fotos do antes e depois e pediu para que a paciente comparasse as duas fotos. E, novamente, sua resposta foi: "Eu consigo ver a diferença agora, mas ainda me sinto da mesma forma." Dr. Maltz diz que este foi apenas um dos muitos casos em que a cicatriz do lado de fora foi curada, mas a cicatriz interna continuou a assombrar seus pacientes. E isso o encorajou a dedicar sua vida a encontrar respostas e ajudar seus pacientes a se recuperarem por dentro também. Então, ele começou a pesquisar mais sobre nossa mente subconsciente. Uma das coisas que ele percebeu foi que nossa mente subconsciente não é tendenciosa. Se você der a ela metas para alcançar o sucesso, ela vai operar como um mecanismo de êxito. E se você der a ela metas negativas, ela vai operar como um mecanismo de fracasso. Agora você entende por que se sente assim? Então, como você pode mudar sua autoimagem? A resposta é: você precisa usar o poder da sua imaginação criadora. Ok, tenho certeza de que você agora está pensando que já conhece o poder da imaginação, mas, de alguma forma, tenho a sensação de que você não conhece tão bem assim. Se conhecesse, não pegaria seu telefone logo de manhã para dar uma olhada no seu Instagram ou nos seus e-mails. Em vez disso, a primeira coisa que você faria ao acordar seria se sentar e passar 30 minutos criando sua nova vida, sua nova autoimagem. Então, vou explicar o poder da imaginação usando alguns exemplos. Em um experimento em uma universidade, quando solicitaram a estudantes universitários que imaginassem que uma de suas mãos estava imersa em água gelada, a leitura da temperatura mostrou que a temperatura naquela mão caiu. E quando os estudantes foram instruídos a imaginar que um ponto em suas testas estava quente, a leitura da temperatura mostrou um aumento real de temperatura da pele. Como isso é possível? Bem, através do poder do nosso sistema de crenças.
Nosso sistema nervoso não consegue distinguir uma experiência imaginada de uma experiência real. Ele sempre reage como se a situação fosse verdadeira. Eu gostaria de contar a história do Major James Nesmith. Ele era um prisioneiro de guerra e foi mantido confinado em uma jaula por 7 anos. Durante sua prisão, ele não via ninguém, não falava com ninguém e o contato físico com outras pessoas era próximo a zero. Nos primeiros meses, ele esperou e rezou para que fosse libertado, mas acabou percebendo que ficaria louco se não ocupasse sua mente com alguma outra coisa. Sem qualquer disponibilidade de recursos, ele não tinha opção a não ser viver em sua imaginação, ou acabaria enlouquecendo. Ele costumava gostar de jogar golfe antes da guerra, e o golfe lhe trazia muita paz e calma. Então, ele começou a se visualizar no campo de golfe. Ele visualizava o tipo de roupa que estaria vestindo, o cheiro da grama recém-cortada, o calor do sol e os pássaros cantando ao redor. E então, ele visualizava a si mesmo balançando o taco de golfe e acertando o arremesso. Ele fez isso por 7 anos seguidos, praticando todos os ângulos em sua mente. Ele foi liberado depois de 7 anos. E sua saúde física havia se deteriorado por causa do espaço confinado, mas a primeira coisa que ele fez depois de retornar à sua vida em liberdade foi ir a um campo de golfe. E, para a surpresa de todos, ele atingiu a pontuação de 74, que é uma pontuação incrível para quem não jogava golfe há 7 anos. Este é o poder da imaginação. Devemos usá-lo também para mudar a nossa autoimagem. Aqui está um exercício que o autor aconselha. Passo 1. Sente-se confortavelmente em uma cadeira e imagine sua perna esquerda se transformando em concreto, ficando mais pesada a cada segundo que passa. Em seguida, concentre-se na perna direita. Ela também começa a se transformar em concreto, afundando no chão e se tornando cada vez mais pesada a cada momento que passa. Agora, seu braço esquerdo. Sinta os dedos ficando pesados. Depois, sua mão. Seu pulso e seu braço inteiro está se transformando em concreto, até os ombros. Tão pesado que começa a te puxar para baixo, e todo o seu corpo fica inclinado para o lado esquerdo por causa disso. Em seguida, concentre-se na mão direita e sinta as mesmas sensações que sentiu no braço esquerdo. E assim, faça isso para todas as outras partes do corpo. Passo 2. Agora, imagine exatamente o oposto. Sua perna esquerda ficou mais leve que uma pena. Tão leve que começa a flutuar. Chega uma hora que você não sente mais a perna. Em seguida, é a vez da perna direita, que também começou a ficar mais leve. Imagine todas as partes do seu corpo se tornando leves como penas, uma após a outra. Chega um ponto em que todo o seu corpo parece estar voando. É como se você tivesse deixado sua cadeira em algum lugar no chão e começado a tocar o céu. Passo 3. Agora que você está totalmente relaxado, você pode começar a construir uma nova autoimagem. Por exemplo, se você tem sido tímido ou introvertido, imagine-se falando com estranhos com facilidade. Se você tem medo de nadar, imagine-se relaxando dentro da piscina, nadando várias voltas e se divertindo. Imagine a maior quantidade de detalhes possíveis e realmente sinta as emoções positivas em seu corpo. Você deve ter notado no exercício acima que os primeiros 2 passos foram sobre relaxamento físico. Só começamos a construir nossa autoimagem depois que estamos totalmente relaxados. Há uma razão poderosa por trás disso. Por exemplo, já aconteceu com você que você queria tanto algo que começou a ficar estressado e ansioso? Você conscientemente fez todos os esforços possíveis para realizar seu desejo, mas o sucesso finalmente veio somente depois que você desistiu de tentar. Por que é que isso acontece? Porque sempre que tentamos fazer esforços conscientes, isso bloqueia o nosso mecanismo criador. Você já deve ter conhecido alguém em uma festa, por exemplo, que estava tão preocupado em causar uma boa impressão que todos os seus movimentos pareceram calculados e ensaiados. E a pessoa acabou parecendo estranha e desajeitada.
Se essa pessoa simplesmente se soltasse e parasse de tentar impressionar, ela na verdade conseguiria melhores resultados em sua vida social. Da mesma forma, se as pessoas aprendessem a se soltar e parassem de tentar tanto, elas conseguiriam realmente começar a explorar sua criatividade e ser elas mesmas. Por exemplo, sempre que ficava preso em um problema de difícil solução, Thomas Edison se deitava e tirava uma soneca. Seus cochilos não eram apenas para superar o cansaço, ele estava dando uma janela para seu subconsciente pensar criativamente sobre o problema que ele tinha que resolver. Quando relaxamos e deixamos nosso prosencéfalo descansar um pouco, recarregamos essa parte do nosso sistema nervoso que é responsável pelo pensamento criador. É por isso que você costuma ouvir as pessoas dizerem que elas têm ótimas ideias enquanto estão tomando banho. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. É difícil deixar de lado a tensão, especialmente quando se trata de uma situação que queremos um resultado imediato. O Dr. Maltz sugere primeiro relaxar o corpo físico, conforme explicado no exercício anterior. Com o corpo e a mente relaxados, aos poucos comece a pensar nas soluções que procura. Eu tenho mais 3 lições úteis deste livro que guardei para o final, então, se você não estiver cansado, vamos dar uma olhada. 1. Como obter um sentimento de êxito. Antes, vamos ver o que é esse sentimento de êxito e como ele pode ajudá-lo a vencer em todas as situações. Lembra aquela vez em que você acordou de manhã para ir à escola e estava feliz porque naquele dia teria uma prova da sua matéria favorita? Lembra que você já sabia que iria arrasar na prova e estava animado antes mesmo de saber quais seriam as questões? Ou então aquele momento que você estava esperando para ser chamado para a entrevista para o emprego de seus sonhos e antes mesmo da entrevista, de alguma forma você já sabia que conseguiria um emprego? É tão difícil explicar esse sentimento em palavras, mas tenho certeza de que você já deve ter sentido algo assim em sua vida. Hoje em dia também chamamos isso de intuição. Então, de onde vem esse sentimento? Bem, vem da sua imaginação criadora. E o que você pode fazer para ter esse sentimento? E se eu te disser que você já sabe a resposta? Tudo o que você aprendeu até agora nas lições anteriores te ajuda a alcançar esse sentimento. Então, vamos resumir. Para obter esse sentimento de êxito ou essa intuição de que tudo vai dar certo, você tem que executar um padrão de sucesso em sua mente. Por exemplo, se você está ansioso pelo jogo do campeonato de futebol, então imagine o gol perfeito. Imagine como você vai começar, que postura vai assumir, qual perna você vai usar para chutar, quão perto você estará do gol quando chutar e, o mais importante, como você vai se sentir depois de fazer o gol. Tudo nos mínimos detalhes. E é assim que você consegue acessar esse sentimento de êxito em muitas áreas de sua vida. 2. Como curar sua mente. Sempre que temos uma lesão física, como um corte no rosto, por exemplo, o nosso corpo forma um tecido cicatricial na região, que é mais duro e mais grosso que a pele original. Pense na cicatriz como uma capa protetora contra outra lesão no mesmo local. E nós temos a tendência a fazer o mesmo quando se trata de danos emocionais. Nos tornamos frios como pedra e construímos uma insensibilidade em nossos corações para que ninguém possa nos machucar novamente. Mas como podemos remover cicatrizes do coração? Desta vez, temos que fazer a remoção por nós mesmos. Como? Deixe-me explicar com um exemplo. Uma vez, uma esposa descobriu que seu marido a estava traindo. Muitas pessoas em sua vida a aconselharam a perdoá-lo por tais ações. Sendo uma boa esposa, ela perdoou. Ela não pediu o divórcio, continuou mantendo a casa limpa e cuidava de suas refeições. Mas, mesmo assim, ela passou a se comportar de uma forma que tornou a vida dele um inferno na terra. E quando o marido lhe perguntou por que ela estava se comportando assim, mesmo depois de já ter perdoado sua traição, ela respondeu: "Eu te perdoei, mas não consigo esquecer." Aqui está a coisa. Quando alguém diz "eu perdoo, mas não esqueço", é o mesmo que dizer "eu não vou perdoar". Quando se trata de curar cicatrizes emocionais, o perdão é como se fosse um antisséptico para limpar a ferida e curá-la. O único problema aqui é que você deve perdoar e, ao mesmo tempo, esquecer. Não há perdão se você não esquecer.
Perdoar é a melhor maneira de curar sua mente, porque quando você está perdoando alguém, você está na realidade perdoando a si mesmo, porque é você quem sente as emoções negativas pesadas e é você quem tem que conviver com elas. 3. Como permanecer jovem? O Sr. Russell era um dos pacientes do Dr. Maltz. Ele era um homem rico e sua namorada negou se casar com ele por causa de seu lábio inferior, que era muito grande. Então, Sr. Russell procurou o Dr. Maltz para uma cirurgia plástica. Ao saber de toda a história, o Dr. Maltz pediu a ele que dissesse apenas uma coisa para sua namorada após a cirurgia, que foi necessário gastar todas suas economias na cirurgia. E como esperado, sua namorada ficou furiosa e disse que ele era um idiota por ter gastado todo o seu dinheiro na cirurgia. Ela disse também que nunca amou e nunca amaria. Ela só estava com ele pelo dinheiro. Em sua raiva, ela também anunciou que estava colocando uma maldição voodoo nele. O Sr. Russell sentiu-se desconfortável com essa afirmação e mais tarde ele começou a sentir um pequeno inchaço rígido no interior de seu lábio. Ele também se encontrou com alguém que supostamente lidava com magia voodoo e essa pessoa lhe disse que o inchaço era um inseto africano que lentamente consumiria toda a sua força. Várias semanas depois, quando o Sr. Russell foi ver o Dr. Maltz para um exame de rotina, a enfermeira não conseguiu reconhecê-lo. Ele costumava ser um homem alto, com um físico de atleta, e agora ele parecia ter envelhecido 20 anos. Suas mãos tremiam e seus olhos e bochechas estavam afundados. Ele havia perdido 30 quilos, tinha todos os sinais de envelhecimento. Após um rápido exame, o Dr. Maltz assegurou-lhe que o inseto africano não passava de uma pequena cicatriz da sua operação. Dr. Maltz removeu o pedaço de pele cicatrizada e mostrou a ele. O Sr. Russell finalmente percebeu a verdade e acreditou nela. Ele pareceu aliviado e quase instantaneamente ficou mais corado e com uma aparência mais saudável. Então, veja só. A força vital dentro de nós prospera com as boas emoções, como fé, felicidade e esperança, e se deteriora com um ritmo muito mais rápido ao encontrar estresse, ansiedade e frustração. Também é verdade que apenas felicidade não o ajudará a permanecer jovem. Por exemplo, suponha que você é o pai e seu filho está sendo atacado por um cachorro. Você ficaria sentado, sorrindo, na fé que tudo vai dar certo? Ou você tomaria uma atitude e se levantaria da cadeira para ajudar o seu filho? Mover-se desempenha um papel vital para manter seu corpo jovem e próspero por um longo tempo. Quase todas as pessoas associadas ao esporte parecem muito mais jovens do que a idade que realmente têm. É isso por hoje. Se você gostaria de aprender mais sobre sua mente subconsciente, confira o resumo do livro chamado O Poder do Subconsciente, que está aparecendo na sua tela agora. Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia!